acesso a direitos no país. Vamos juntos fortalecer a comunidade de clínicas jurídicas no Brasil? Acesse o site e faça parte dessa rede. Os pôsteres que foram submetidos ao evento, gente, vão ser imediatamente convertidos em clínicas que estão participando da rede, e quem está criando uma clínica ainda, quem não escreveu o pôster, pode submeter. A ideia também é que as publicações, todo mundo possa subir ali uma base comum para a gente tentar começar a reunir tantas experiências tão produtivas, né, e potentes das clínicas no país em uma plataforma colaborativa. Bom, dados esses informes, eu quero agradecer novamente a coordenação da ST e passar para você, professora Cristina, já que a professora Valena ainda não chegou, e pedir que você controle o tempo, faça a melhor gestão da ordem de falas, com toda a autonomia de vocês. Eu vou ficar aqui agora como uma ouvinte, mas estou à disposição como organização do evento, eu, assim como a professora Cássia, da FGV, e a Flávia, o Alan e a Verônica, que compõem a nossa equipe organizadora. Estamos à disposição para dúvidas que vocês tiverem. Enfim, estamos por aí, online, todo o evento, a todo momento. Obrigada novamente. Bom, agradeço, Janaína, pela acolhida, mesmo que seja virtual, né? Certamente todos nós gostaríamos de viver em outros momentos, né? Que não esse. E assim, eu sempre me emociono muito quando eu falo qualquer evento virtual, porque para nós, professores, a nossa realidade é estar junto do ambiente acadêmico, junto com os nossos alunos, produzindo. Então, esse contato, né, visual, físico, ele faz parte do dia a dia da atividade docente. Então, ver um evento virtual, participar do evento virtual, eu realmente fico muito emocionada, porque eu gostaria que a gente tivesse outra oportunidade, principalmente falando do Fórum da Clínica, né, que é um espaço que foi muito tempo pensado por um grupo de professores, e isso ganhou uma outra feição que é muito, muito positiva, extremamente positiva. Eu queria imensamente agradecer vocês da USP, pessoal da FGV, faço isso em seu nome, Janaína. Eu imagino que por trás de você tem um monte de aluno, de colegas, de professores, de colaboradores que fizeram um esforço enorme para garantir esse fórum que a gente tinha imaginado aqui em Belém no ano passado, com uma cara completamente diferente, mas sem dúvida nenhuma seria um fórum de muito fôlego, de muita participação de diferentes instituições, porque isso é a ideia, né? O plano sempre foi esse, aumentar, ampliar, fortalecer a rede. E eu queria muito agradecer no seu nome a essa equipe toda que conseguiu viabilizar, pensando outras estratégias, tecnologia de informação completamente atípica, né? Falo isso também pessoalmente, que para mim foi um aprendizado enorme, me colocar, me posicionar de maneira virtual. Isso exige da gente uma maneira de comunicar completamente diferente. Então, eu queria muito, muito agradecer todo esse esforço, assim, dizer de maneira muito emocionada também, né, que nós conseguimos, chegamos até aqui. Eu estava muito ansiosa para que esse dia realmente acontecesse, para que eu tivesse sempre para nós uma oportunidade de diálogo, de conversa, de apontar desafios, de pensar soluções, como é que você trabalha, como é que você faz, como é que isso influencia na cabeça do aluno, escutar o aluno, né, a aluna, o aluno, o discente, de como a educação clínica ela influiu na sua formação. Então, o momento é para esse, o fórum é para isso, né, para essa troca. E a gente aqui na Universidade Federal do Pará, a gente sempre fica muito ansioso por esse momento, como a gente costuma dizer, é o nosso momento de capacitação, o nosso momento que a gente para tudo e vamos escutar os colegas, vamos trocar experiências. Então, para nós é um momento realmente muito esperado e sempre muito rico. Queria muito agradecer a organização, parabenizar todos os que estão nessa sala, né, que submeteram os trabalhos, também levando em consideração a tipicidade, né, do momento. Então, é mais difícil fazer a orientação do professor, do colega, do aluno, e a gente busca
a maneira virtual de tentar encontrar isso, e eu sinto particularmente muita falta, né, de sentar com o aluno, vamos pensar, vamos discutir, vamos redigir, vamos problematizar, isso a gente faz ao vivo, né, não, é difícil fazer de maneira virtual. Então, eu queria agradecer e parabenizar todo mundo que está aqui nesse espaço. Professora Valena, como eu já antecipei, deve estar entrando na sala, né? Hoje, esse ano, ela assumiu a direção do nosso instituto, e para ela tem trabalhado dia e noite de maneira incansável com o ensino remoto, então talvez ela tenha tido alguma dificuldade, porque nem retornar minha ligação ela conseguiu, né? Para ela tem sido assim também períodos bastante difíceis na gestão do nosso instituto aqui na universidade. Então, a gente vai dar logo início, porque nós temos uma situação extremamente imperiosa, né, que é a situação da professora Helena lá na Unifap. Todo mundo já deve ter lido o e-mail, né, o WhatsApp, que ela pediu para fazer a inversão. E aí eu queria consultar todo mundo, isso aqui é uma maneira coletiva, eu imagino que todo mundo esteja de acordo, porque a ideia era começar com a Juliana, que já está aqui, em seguida seria a Sheila, que eu não visualizo ainda, aí está aqui a Patrícia, já está conosco, né? E a Helena seria antes da Patrícia. Então, eu queria consultá-las, se a gente poderia escutar a Helena 10 minutos. Então, Helena, você tem 10 minutos, eu vou controlar o tempo, como eu te falei, vai dar tudo certo. Eu vou controlar e você tem um tempo de 10 minutos para fazer a sua exposição. E aí, em seguida, a gente continua com as apresentações, para depois a gente deixar um tempo mínimo de 40 minutos para os debates, para as considerações, para essa troca de experiência, que é a essência, digamos assim, do Fórum de Clínicas Jurídicas. Então, Helena, fique à vontade, não sei se você tem algum PowerPoint, o Elias está aqui para nos dar um suporte. Não, eu só pretendo falar mesmo. Queria desejar boa tarde a todas as pessoas. Estão me ouvindo? Sim? Tá. O meu computador tem exatos 3% de bateria, então é possível que eu só consiga falar o título. Mas, enfim, a gente está na luta para tentar hoje estar com vocês e a gente está mais ou menos conseguindo. Em função do caos que vocês devem estar sabendo que está acontecendo aqui no estado do Amapá, né? Nós estamos numa situação realmente apocalíptica. Mas, enfim, o nosso trabalho nasce de um movimento ainda de uma criação da nossa clínica muito nova, que foi em dezembro do ano passado, e aí, nessa questão de planejar esse ano de 2020, veio a pandemia, portanto, nós não conseguimos fazer muito do que prevíamos. E então pensamos em fazer vários eventos online para poder pensar na promoção daquela escuta ativa, viu, Janaína Gomes? Falamos muito do seu artigo, ele anda comigo embaixo do braço, assim. E começamos aqui, então, a tentar buscar, ouvir as instituições, talvez identificar temas de pesquisa, identificar onde poderia haver alguma possibilidade de litígio, para tornar, a partir dessa escuta, o aluno protagonista dessa participação. Então, a gente primeiro começou a fazer alguns eventos, e aí esse resumo ele nasce de um desses eventos, que é ouvir um pouco a experiência da justiça restaurativa numa comarca do município de Santana, que é o segundo município do Amapá, em que eles falam muito dessa nova forma de cuidar dos conflitos, e a gente queria entender como isso funcionava. Então, em julho, nós fizemos um evento, chamamos a juíza que faz parte desse programa lá, e ela contou um pouco dessa história para a gente, e a gente quis casar um pouco isso com o nosso estudo sobre educação em direitos humanos. Se a justiça restaurativa poderia ser um instrumento dessa educação em direitos humanos.
E aí nós ouvimos que elas começaram com... lá no município, na vara de violência doméstica, começaram ouvindo as mulheres, e depois passaram a ouvir os homens agressores, e entenderam que esse sistema mais horizontal, de colocar as partes, juiz, promotor, bem, antes do processo, se ouvir, tentar entender para reduzir o conflito, foi uma ótima experiência para todos. Não só para as próprias vítimas, para os agressores, mas também como uma mudança de perspectiva para o próprio juiz, para o próprio promotor, para os servidores da vara. E aí ela também compartilhou com a gente essa mesma sistemática dessa justiça restaurativa utilizada nas escolas, fora do judiciário, porque ela, como uma juíza da vara da infância e juventude, via uma quantidade grande de processos chegando em relação a conflitos nas escolas daquele município. E aí ela começou a identificar, fez um recorte de qual era o principal conflito e partiu para tentar executar esse programa nas escolas. Havia um distanciamento muito grande entre a escola e a comunidade. E aí elas começaram a fazer círculos restaurativos, chamando todo mundo para tentar conversar, entender de onde surgia, e ela entende que, quando começou isso até agora, houve uma redução desses litígios, escola, comunidade e adolescente infrator, na vara onde ela trabalha. Então, a gente assim, viu, identificou, entende como uma metodologia clínica, a partir da possibilidade de identificar temas de pesquisa, espaços onde é possível colocar o aluno e a própria clínica atuando, entendendo melhor os conflitos e tentando resolvê-los a partir de um movimento de escuta que é extrajudicial. Então, é uma metodologia que também pensa no protagonismo do aluno, na necessidade dele relacionar tudo que ele estuda nessa teoria, nessa ficção do direito, com os conflitos que efetivamente acontecem nas varas, no Poder Judiciário, e onde e como eles estão efetivamente acontecendo. Então, esse foi um evento que tem resultado de outras atuações e atividades nossas. As juízas já vão fazer um curso específico de justiça restaurativa aos alunos. A gente já vai orientar alunos de mestrado que vão estudar essa justiça restaurativa lá no município. Então, é um movimento que eu acho que pode dar início e ter bons frutos. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Eu vou continuar por aqui até onde eu conseguir. Espero conseguir ficar até o final para ouvi-los. Agradeço, professora Helena, pela exposição. Eu teria vários comentários para fazer, espero que a gente consiga, pelo menos, se ver na reunião da Rede Amazônica amanhã e ter outra oportunidade de dialogar, porque o tema de mediação é um tema muito presente nas atividades do fórum, né? Inclusive, o ano passado, a gente fez uma oficina específica aqui em Belém sobre esse tema, e ele é algo que parece muito nas atividades diferentes clínicas no Brasil, e essa relação com o Poder Judiciário, né? Sempre essa relação com o Poder Judiciário, e algo que o Conselho Nacional de Justiça vem incentivando, estimulando, ditando uma série de metas, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma porta que se abre para a academia auxiliar o judiciário e vice-versa. Então, vamos continuar. Agradeço pelo tempo. A gente tem agora a Juliana que tem como tema a nota técnica conjunta e o direito à consulta, experiência da Clínica de Desenvolvimento Sustentável da FGV Direito São Paulo. Juliana, então você tem 10 minutos para fazer a sua exposição. Obrigada, eu vou apresentar com o Caio. Caio, você consegue, por gentileza, compartilhar a tela? A gente preparar um PowerPoint. Inclusive, o Caio começa falando, mas eu queria aproveitar para agradecer. Eu só tinha o nome da Juliana aqui. Caio, seja bem-vindo. Sem problema.
Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tá direitinho. Deixa você começar, então, Caio, mas queria agradecer só e também foi muito bom poder ouvir a professora Helena, que bom que ela pôde falar. Sim, então eu vou dar início aqui. Eu sou o Caio, eu sou mestrando na Faculdade de Direito da USP e fui monitor nessa disciplina, né, que se chama Clínica de Desenvolvimento Sustentável, lá na FGV Direito SP. E eu vou, na nossa apresentação, eu estou responsável por contar um pouco do caso, né, que ensejou a nossa clínica, e depois a Juliana vai trazer um pouco do que foi produzido, como foi produzido, e também um pouco da reflexão, né, pedagógica que a clínica disparou, né? Então, se eu consigo passar aqui, ok. Então, a clínica, só para introduzir um pouco vocês, né, ela veio a partir de uma parceria com o Ministério Público Federal e também um auxílio de um centro de pesquisa da FGV, que é o Centro de Direitos Humanos e Empresas, da FGV, e nós tivemos como cliente, né, como caso nesse primeiro semestre de 2020, o MPF, que nos trouxe a demanda da BR-319, né, que é uma rodovia que está sendo construída no meio da Amazônia. Ela é uma rodovia que foi construída na década de 70, tem uma extensão de mais de 800 quilômetros, corta a Amazônia, ela passa por diversas terras indígenas, áreas de preservação, e ela tem, historicamente, enfrentou problemas de regularização ambiental, enfim. Ela foi construída na década de 70 com uma política da ditadura militar para promover a integração nacional, né? Fazia parte de uma política pública que existia à época, chamada PIN, Política de Integração Nacional. Então, essa rodovia ela foi construída na década de 70, mas ela rapidamente se tornou intrafegável por veículos, né? Pelo menos durante a maior parte do ano, né? Principalmente nas épocas de chuvas, por falta de manutenção mesmo, né? A rodovia ela nunca teve viabilidade econômica, até hoje também não tem pelos estudos econômicos, né? Tem um estudo publicado pela Conservação Internacional que mostra isso, né? E ela, muito embora não tenha essa viabilidade, ela tem sido tem sido desde os anos 2000, os diferentes governos têm tentado recuperar essa rodovia, repavimentá-la, né? E tendo ela ficado cerca de 20 anos, né, sem manutenção, ela está totalmente, algumas partes, né, totalmente degradada, e o fato de haver uma repavimentação, uma reconstrução hoje, geraria um novo impacto ambiental para a região. Ela é uma rodovia, eu trouxe aqui um mapinha, não sei, talvez ajude melhor a entender, né? Ela tem vários trechos ou segmentos, né, que estão em situações diferentes de conservação e regularização. Mas o trecho que a gente teve a atenção na nossa clínica foi esse trecho do meio aqui, né? É o trecho central dessa rodovia que liga Porto Velho e Manaus. Ele se encontra totalmente sem pavimento, seria necessário fazer uma reconstrução mesmo da rodovia. E, assim, os estudos, né, os diferentes estudos que a FUNAI fez, né, ao longo dos anos, essa reconstrução e repavimentação poderia impactar até 47 terras indígenas, né? Embora esse número tenha variado bastante, uma coisa que a gente pode conversar, enfim.
o fato dele ter um impacto tão grande para povos indígenas e comunidades locais é o que fez o MPF entrar em contato conosco para pensar numa solução, né, principalmente diante uma solução para que fossem implantados mecanismos de prevenção e mitigação dos impactos e também respeitado o direito à consulta, né, dessas comunidades. E, enfim, uma provocação que o MPF trouxe para nós, que foi discutido com os alunos, né, foi em relação à portaria número 60 de 2015, que estabeleceu um parâmetro de distância para considerar que comunidades estariam sendo impactadas ou não, né? E aí o MPF nos trouxe o questionamento se a gente não poderia construir um produto, uma nota, né, um documento abordando essas questões, né, e tentando considerar, defender uma tese se essa portaria não poderia ser considerada apenas um parâmetro mínimo, né, e não um parâmetro limitante do direito à consulta e da participação dessas comunidades no licenciamento e na construção dessa rodovia. E, enfim, é mais ou menos essa introdução, espero que tenha sido claro. E agora eu vou passar a palavra para a Juliana, para ela aprofundar mais com vocês o que é que foi feito. Então, a partir desse estudo de caso, nós éramos um grupo de 12 alunos, além da professora e os monitores da disciplina, como o Caio era um deles. E a nossa missão foi tentar, diante desse caso complexo, propor alguma solução de modo que a gente pudesse subsidiar o trabalho do Ministério Público Federal nesse diálogo sobre como seria feita essa construção do trecho do meio e, principalmente, o que poderia ser feito para evitar que mais direitos fossem violados e o que a gente poderia pensar também em termos de mecanismos de mitigação de danos. Então, a gente elaborou uma nota técnica, ela está disponível no repositório da FGV Direito, mas também a referência ela está no nosso resumo executivo apresentado ao fórum. Ela foi elaborada, então, como o Caio já mencionou, a partir desse diálogo interinstitucional. A gente viu o MPF quase como um cliente, assim, né? Então, também tentar entender quais eram as necessidades deles, tentar aprender mutuamente, assim, com uma troca de experiências. E também foi uma oportunidade que a gente dialogou bastante com alguns especialistas da FUNAI, sobretudo porque nós somos estudantes de graduação e muitos de nós nunca tinham tido contato com direito ambiental, então esse contato externo foi muito importante. A nota, em linhas gerais, ela apresenta parâmetros para o planejamento e instalação de empreendimentos de infraestrutura no país, e ela vai além do caso da BR-319, né? Acho que ela parte desse estudo de caso, mas ela discute de maneira ampla como que a gente pode assegurar a consulta e o respeito aos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais afetadas por empreendimentos de infraestrutura. Entendendo que esse é um problema estrutural no nosso país, né? A gente tem Belo Monte, tem Mariana, tem diversos outros casos, e de alguma maneira foi tentar fazer uma nota ampla que possa subsidiar outros trabalhos que não apenas esse diálogo sobre o caso da BR-319. Então, acho que em termos de legislação, ela traz tanto a compilação nacional e internacional, a gente se baseia muito na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, que basicamente a convenção ela diz que você precisa ter a consulta livre, prévia e informada, e o que a gente aponta... Juliana, tem 1 minuto, tá? Tá bom. E o que a gente aponta aqui, enfim, isso não está sendo seguido. E aí, agora, só para encerrar, eu acho que é importante destacar que a clínica, pode passar próximo, Caio, ela é uma atividade obrigatória, então ela faz parte da nossa grade curricular, e acho que, como o caso mostra, ela visa solucionar um problema real complexo com esse diálogo externo, e o que a gente percebe como alunos dessa experiência é que ela contribui tanto numa análise jurídica, mas também no desenvolvimento de habilidades interpessoais, desse trabalho em grupo, o diálogo com clientes, principalmente porque somos estudantes que muitas vezes ainda não estagiaram, não tiveram experiência prática. Acho que é isso. Joia, Juliana. Obrigada, Juliana. Obrigada, Caio, pela exposição muito clara.
Obrigada por cumprirem o tempo também, né? Certamente aquilo que vocês apresentam para a gente vai nos possibilitar um grande debate daqui a pouco. Certamente eu tenho algumas contribuições para fazer com relação ao trabalho de vocês. Professora, não estou te ouvindo. Acho que a conexão dela caiu. Para mim também caiu, infelizmente. Estão me ouvindo agora? Agora voltou, professora. Voltou? Joia. Então, dando continuidade à apresentação dos trabalhos, seguindo a nossa ordem agora, a gente tem a Sheila já está aqui na sala, eu queria saber se a Sheila nos escuta. Sim, Sheila. Então, a Sheila tem um trabalho contido a contribuição da Convenção de Singapura sobre mediação para o desenvolvimento econômico e consequente efetivação dos direitos humanos. Sheila, então você tem 10 minutos para a sua exposição, eu vou lembrar quando chegar no finalzinho, tá bom? Agora a fala é sua. Acho que está no mudo, Sheila. Peraí. Agora, tá ouvindo? Agora foi, Sheila. Então, agora foi, tá. Então, só continuando, eu sou advogada e faço especialização em Direito Internacional, brasileira de Direito, e esse, no caso, o meu trabalho, né, tem o fim de importância da Convenção, fazendo um link com o desenvolvimento econômico e também com a efetivação dos direitos humanos, né? A Convenção da Singapura sobre temas de acordos internacionais resultantes de mediação, ela é oriunda da Resolução 73, 73.198 das Nações Unidas, e é conhecida como Convenção de Singapura sobre Mediação, e constitui, então, um marco de ação comercial internacional. O que ocorre? Até então, nós não tínhamos um instrumento nesse sentido, né, tanto no Brasil como internacional, que pudesse dar um suporte em mediação em contratos comerciais, né? Então, ela foi desenvolvida e adotada pelas Nações Unidas, né? Ela foi assinada no dia 7 de agosto de 1919, em Singapura, por 46 países, incluindo os principais parceiros comerciais do Brasil, como China, Argentina e Estados Unidos. E ela facilitará, então, a execução dos acordos comerciais firmados através da mediação, envolvendo as disputas de comércio internacional. Então, ela constitui um marco divisor de águas nas relações comerciais internacionais, assim como reconhecimento global pela comunidade jurídica internacional, né, na área de mediação. A sua contribuição para o desenvolvimento econômico e efetivação dos direitos humanos. Aí eu vou fazer por partes aqui, direitos humanos, algumas considerações, e também na parte do direito ao desenvolvimento, né? A convenção, assim como outros tratados e convenções, elas compõem o sistema internacional de proteção, que tem permitido a internacionalização dos direitos humanos e humanização do direito internacional contemporâneo. Então, hoje nós temos um grande desafio, que é a internacionalização dos direitos humanos, e o sistema internacional de direitos humanos, ele vem nesse sentido de dar essa proteção internacional aos direitos humanos. Nesse sentido, estendendo a interpretação da utilização dos fins da convenção, ela pode sim, uma pretensão do estudo, né, contribuir nesse sentido, né, no sentido de que, fazendo acordos, parcerias comerciais, tendo essa flexibilidade, inclusive porque a própria convenção ela permite você fazer conciliações e mediações entre países de culturas completamente diferentes, Brasil e Índia, por exemplo.
Então, estende muito a amplitude jurídica no sentido de acordos comerciais. Então, no caso, o objetivo, né, não é só a questão comercial, a questão empresarial, de você que os direitos humanos assumam a centralidade referencial a orientar a ordem contemporânea, porque é uma consequência, né? Você conseguindo mediar esses contratos, conseguindo manter parceria, automaticamente, consequentemente, você consegue manter muitos empregos, tendo em vista que do mercado mundial, hoje, economicamente falando, nós somos em 51 multinacionais, 51% multinacionais e 49% estados. Ela haveria, então, trazer esse benefício, né, de manter as parcerias comerciais, manter essa interação entre os estados, para, consequentemente, prover o desenvolvimento econômico e sociais, né, dos povos dos povos emergentes, principalmente, na Latina, Ásia e África. Então, ela constitui, assim, um elemento integrador entre o desenvolvimento econômico e a efetivação dos direitos humanos. O problema nessa questão que eu vejo, que, por enquanto, ela não foi assinada ainda no Brasil, né? No Brasil, nós temos aí a China, a Argentina e os Estados Unidos, os principais parceiros comerciais do Brasil. O Brasil também foi signatário da Convenção para o Desenvolvimento também, e até então nós não temos a assinatura do Brasil nessa convenção, né? O que traz uma preocupação em termos de geração de litígios e conflitos, e também a preocupação na manutenção, né, das relações comerciais, tendo em vista que a celeridade na mediação, os custos na mediação, né, o retorno é muito mais vantajoso nesse sentido, né? Mais algumas anotações aqui. Então, aí, os dois últimos pontos, que seriam em relação ao desenvolvimento econômico e direitos humanos, né, segundo Flávia Piovesan, existem 7 desafios centrais aos direitos humanos na ordem internacional contemporânea. Eu trabalhei com 2 deles, né, para ser bem objetiva aqui, rápida, que seria o direito ao desenvolvimento versus assimetrias globais, que aqui enfatiza o número a renda mundial da população, né? Os 15% mais ricos concentram 85% da renda mundial, enquanto os 85% mais pobres concentram 15% da renda mundial. Nessa perspectiva, segundo Flávia Piovesan, né, do direito ao desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deve ser ativa, participante e beneficiária do direito ao desenvolvimento. Então, também se faz a reflexão no sentido de que não só o Estado é o ator principal no momento de políticas sociais, mas também as economias, né, as empresas, também podem ser atores, proporcionando empregos, proporcionando, consequentemente, os direitos sociais. Deixa eu ver mais. Então, o que tradicionalmente a agenda dos direitos sobre um forte impacto nesse sentido. Então, dentro dessa perspectiva contemporânea, se testemunha que a ampliação dessa agenda tradicional passa a incorporar, então, novos direitos culturais, no direito ao desenvolvimento, no direito à inclusão social e na pobreza como violação de direitos. Então,
sucintamente, seria essa a mediação. A mediação seria um instrumento, seria também os direitos humanos, né? Seria um instrumento para a efetivação dos direitos humanos, nesse sentido de integração, né, entre a sociedade e as economias. Conexão. Falhou para mim o finalzinho. Falhou para vocês também? Eu acho que congelou aqui para mim, achei. Elias, eu acho que ela congelou para a gente, não foi, Elias? A conexão dela caiu. Ai, que pena. Mas eu imagino que ela já estava finalizando. Qualquer coisa a gente retorna com ela para fazer a finalização, né, da exposição, porque realmente ela como diz no ambiente virtual, ela caiu, né? Acho até engraçado falar, a pessoa caiu, a rede que caiu. Sheila, você voltou. Sim. Maravilha. Voltei. Então vamos. Bom, então, o que ficou sintetizado, né, o que eu vejo assim é que o importante é manter esse relacionamento entre o desenvolvimento econômico e os direitos humanos, né, é ampliar essa visão, além dos direitos civis e políticos, nós também podemos trabalhar a efetivação dos direitos humanos por meio dos direitos econômicos, né? E, nesse sentido, não olhar apenas para políticas públicas, né? Onde atualmente nós temos, olhando a economia, na economia mundial, nós temos 51% multinacionais e 49% estados. Então, nesse sentido, tem uma grande força, né, no sentido de trabalhar também essa visão, né, de nós podermos estender essa possibilidade também ao Brasil, né, de trabalhar com a mediação nesses contratos, né, para harmonizar as relações sociais. Então, realmente, a preocupação é o Brasil ainda não ter assinado a convenção. Então, isso é importante nesse sentido, né? Joia, Sheila. Obrigada, agradeço pela exposição, obrigada por ter retornado. É sempre um desafio a gente se manter conectado, né? Não é fácil. Né? A gente aqui também no Pará, a gente sofre muito com a conexão. Hoje todo mundo está buscando e o consumo de dados é gigantesco. E às vezes isso realmente dificulta a nossa comunicação. Eu te agradeço. Obrigada pelo uso do tempo. É muito difícil sintetizar todo um referencial teórico em 10 minutos, né? Não é fácil, é um desafio enorme. Ainda mais quando você tem uma leitura, tem todo um repertório teórico que é importante para a construção dos seus argumentos, e fazer a síntese sempre é um desafio, sempre é muito difícil. Então, agradeço pela exposição, e a gente vai, então, para a última, né? A Helena já esteve conosco, ela está aqui firme e forte na nossa sala ainda, e a gente vai para a Patrícia, que também já se juntou a gente. Critérios norteadores para orientação jurídica aos adolescentes previamente ao cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto ao CREAS Foz do Iguaçu, Paraná. Patrícia, então, você tem 10 minutos para fazer a sua exposição. Agora a palavra é sua. Estão me ouvindo bem? Tá baixinho, Patrícia. Para mim tá baixo. E agora? Agora melhorou. Tá ótimo. Então tá certo. Bom,
Esse trabalho, quem vai apresentar hoje sou eu, e aí juntamente com a Mariana. Patrícia, só um instantinho, ainda tá baixo para mim. Tá baixo? Você tem que se Peraí, aproximar. eu vou tentar tirar o... Melhorou? Melhorou muito, muito. Ah, Melhor. beleza. Bom, eu vou apresentar esse trabalho, então, juntamente com a Mariana. Nós somos advogadas e formadas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e nós estamos atuando como advogadas lá no NEDIGE. Hoje estamos aqui representando o NEDIGE nessa apresentação, e eu vou iniciar, então, explicando melhor para vocês o que é esse projeto. Bom, o NEDIGE, ele é o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude. Ele foi criado através de um convênio do Estado aqui do Paraná, juntamente com as universidades estaduais aqui do Estado. Ele foi criado em 2006 com o objetivo de consolidar aí uma estratégia de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente que se encontram em situação de risco ou que têm os seus direitos violados ou ameaçados de serem violados. Assim também como aqueles adolescentes a quem se atribuam a prática de atos infracionais. Aqui em Foz do Iguaçu, o NEDIGE ele é formado por 3 advogados, né, na equipe, mais uma profissional de pedagogia, e nós contamos também com a colaboração de 6 estagiários bolsistas, que são acadêmicos de direito, 4 são acadêmicos de direito e 2 acadêmicos de pedagogia. Dentre as atividades que nós desempenhamos no NEDIGE, nós temos o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema da infância e da juventude, como apresentação de artigos em congressos, e nós temos também a elaboração de projetos em escolas e na rede de socioeducação, como no SENSE, na Casa de Semi-Liberdade. Nós temos também o atendimento aos adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas em meio aberto e também o acompanhamento àqueles adolescentes a que se atribua a prática do ato infracional. O NEDIGE também faz parte da disciplina de prática jurídica do curso de Direito da UniOeste. Então, nós recebemos lá no núcleo também os acadêmicos de Direito que fazem o estágio obrigatório lá junto com a gente. Bom, em relação à nossa atuação na vara da infância e da juventude, o NEDIGE ele possui um convênio com a Defensoria Pública aqui do Estado do Paraná, no qual nós ficamos responsáveis por todos os processos de execução das medidas socioeducativas que sejam em meio aberto, que são a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. E nós atuamos também em alguns processos de apuração de ato infracional, quando o adolescente ele se encontra em liberdade. Eu vou falar um pouquinho, então, em relação ao momento processual desse atendimento que nós falamos aqui no nosso trabalho. Esse atendimento prévio, que é objeto de estudo do nosso trabalho, ele é realizado aos adolescentes logo após a aprovação, quando eles recebem uma sentença determinando uma medida socioeducativa em meio aberto. Então, após todo um processo de apuração do ato infracional, depois da audiência, depois de ouvir as testemunhas, o adolescente ele recebe uma sentença. Se essa sentença ela dá ao adolescente uma medida socioeducativa em meio aberto, aí ele já é automaticamente encaminhado pelo juízo para o NEDIGE para que a gente faça esse atendimento prévio e depois encaminhe eles lá para o CRES para eles darem início ao cumprimento da medida socioeducativa. É importante ressaltar que esse atendimento prévio ele não é previsto em lei, ele é uma prática aqui da nossa comarca, mas que vem só a acrescentar para o adolescente, porque é todo um atendimento jurídico que beneficia o adolescente para ele saber quais são os seus direitos, o que ele precisa fazer depois que ele recebe uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida. Eu vou explicar rapidinho para vocês quais são essas medidas. A medida de prestação de serviços à comunidade, elas são tarefas que o adolescente ele realiza gratuitamente em prol da comunidade, num período de até 8 horas semanais e até 6 meses. A liberdade assistida,
ela é uma orientação, um auxílio, um acompanhamento que o adolescente recebe por até 6 meses também, que foca na educação, na cultura, no esporte, na saúde e na profissionalização do adolescente. Então, seria mesmo um acompanhamento ali, feito com um assistente social, psicólogo, ao adolescente durante esse período em que ele está cumprindo a liberdade assistida. Agora eu vou passar a palavra para a Mariana, então. Olá, gente, todo mundo me ouvindo? Bom, dando continuidade, então, para a gente conseguir entender melhor a importância dessa etapa do atendimento feito pelo NEDIGE, que, como a Patrícia comentou, ela não é prevista em lei, é uma prática aqui da nossa comarca mesmo, a gente precisa entender quais são os objetivos das medidas socioeducativas a que elas se prestam, né? E essa resposta, ela é trazida pela própria lei 12.594 de 2012, que é a lei do SINASE. No artigo 1º dessa lei, nos incisos ali do parágrafo 2º, ela diz que as medidas socioeducativas, elas têm por objetivo a responsabilização do adolescente quanto às consequências do ato infracional, incentivando a sua reparação. Segundo, a integração social do adolescente e a garantia dos seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do plano individual de atendimento, que a gente já vai comentar sobre ele também. E terceiro, a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como um parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Então, esse atendimento que o NEDIGE faz, ele visa justamente a obtenção desses resultados de uma maneira positiva e o cumprimento da medida socioeducativa dentro dos ditames legais. E, para isso, a gente adota o seguinte procedimento, então, visando essa consecução. Primeiro, nós fazemos a explicação para o adolescente e para o responsável, que comparecem ao NEDIGE, de todos os termos da sentença. Então, eles sentam lá e a gente explica todo o teor da decisão, que aplicou a medida socioeducativa, para que ele tenha ciência da sua responsabilização e das consequências do ato infracional que foi praticado, atendendo ali ao inciso 1º que a gente referiu agora. Depois disso, a gente transmite também a ciência ao adolescente e ao responsável de todos os direitos individuais e sociais, normalmente ali no âmbito do cumprimento da medida. E sobre a elaboração do plano individual de atendimento, porque depois que o adolescente sair do NEDIGE para ir ao CREAS, além do atendimento inicial que eles fazem lá, eles fazem o plano individual de atendimento, que tem que constar lá os resultados da avaliação interdisciplinar, os objetivos que o adolescente declara, a previsão de atividade de integração social ou capacitação profissional, as atividades de integração e apoio à família, as formas de participação da família no cumprimento do plano individual de atendimento e também medidas específicas de atenção à saúde. Tudo isso para que a medida socioeducativa ela alcance um fim pedagógico, porque ela não é, de forma alguma, punitiva. Ela tem que alcançar um resultado favorável ali na vida daquele adolescente e também da família dele. Por isso que o plano individual de atendimento tem que conter necessariamente esses critérios. E o adolescente, tendo essa ciência prévia que a gente passa no NEDIGE, como ele vai para lá sem o advogado nesse momento, apesar do plano individual de atendimento vir para a gente depois, lá ele consegue entender muito melhor aquele trabalho que está sendo realizado e também fiscalizar para que ele seja realizado de uma maneira adequada, né? E depois, por último, a gente explica também para o adolescente e o responsável os limites legais previstos em lei para o cumprimento da medida socioeducativa, tanto a nível de direitos quanto de deveres que o adolescente vai ter durante o cumprimento. Aí abarcando todos aqueles objetivos que o artigo 1º do SINASE traz. E também outro aspecto que é importante destacar nesse atendimento é que, apesar dele não possuir uma previsão legal, ele também encontra... Só tem um minutinho, Oi. Tá? Só um minutinho. Tá bom, tô finalizando. Tá bom, obrigada. Tá. Então, para finalizar, esse atendimento, apesar de ele não ter uma previsão legal,
ele também encontra aí uma relação com o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da OAB, porque é um dever do advogado manter o jurisdicionado ciente de todos os aspectos atinentes ao processo, né? Por isso, a gente concluiu que esse atendimento, ele atende à função pedagógica a que se destina a socioeducação, porque ele viabiliza a ciência dos adolescentes e dos responsáveis, dos termos da sentença, da forma de execução, dos objetivos, do período de cumprimento da medida socioeducativa, além das consequências jurídicas em eventual descumprimento, efetivando, então, a consecução dos objetivos previstos no SINASE. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, Patrícia, pela exposição, pelo cumprimento do tempo. Queria, desde já, parabenizar o NEDIGE, vocês, a UniOeste, pela iniciativa. É uma iniciativa louvável, um trabalho muito interessante, muito rico, que eu imagino que vocês desenvolvam dentro da universidade de vocês. A gente concluiu, então, as exposições, né? Nós tínhamos a previsão de 4 exposições para o dia de hoje. Amanhã serão mais 4 expositores. E a ideia agora é a gente fazer um bate-papo sobre o trabalho que cada um de vocês apresentou. E a ideia também é buscar ir além um pouco, né? Que os 10 minutos para a gente sintetizar toda uma atividade, né, o caso que foi realizado, a produção de documentos que foi feita, eu imagino que seja muito difícil. Então, eu gostaria de fazer breves comentários gerais sobre o trabalho de cada um de vocês. E aí, em seguida, vou fazer algumas perguntas, algumas colocações, e aí, em seguida, vocês podem se perguntar também, tirar dúvidas dos trabalhos que foram expostos ou complementar a partir das observações que eu fiz há pouco. Eu gostaria que a gente instituísse essa dinâmica a partir de agora, se tiver bem para todo mundo. Eu queria, antes de iniciar a minha fala, mais uma vez agradecer. Imagino que está todo mundo muito aliviado agora, que já fez a exposição, né? Eu me coloco muito no lugar de vocês. Eu sou professora, sou docente, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, então, para mim, me expor é sempre muito difícil. Até hoje eu me pergunto de onde eu tirei a minha vocação para docente toda vez que eu vou falar em público. Então, eu sei o quanto isso é difícil, né? E cabe a nós que estamos aqui só facilitando, tentar contribuir com vocês a partir de um outro olhar. Ou, lógico, eu trago a minha trajetória, né? Eu trago a minha visão acerca do que eu vejo já há quase 10 anos trabalhando com educação clínica, com ensino clínico, e o objetivo desse momento é mais a gente trocar um pouco dessa experiência. Também é muito difícil para a gente fazer a exposição, principalmente dentro do ambiente doméstico. Eu, particularmente, convivo com 2 crianças aqui em casa, então, a qualquer momento, fico me perguntando quando é que elas vão entrar aqui na sala virtual, e a gente falar de casa não é fácil, até a concentração fica alterada, né? Então, o barulho é diferente, quando a gente está numa universidade ou no meio acadêmico, flui talvez um pouco melhor. Então, eu queria realmente agradecer, sintam-se todos parabenizados, e agora todo mundo aliviado, é um momento mais informal para a gente trocar a experiência. Queria cumprimentar as outras pessoas que estão, agora que eu vi, que estão acompanhando a gente, né? Então, nós temos aqui ainda agora a Antônia estava aqui, então tem várias pessoas que estão nos assistindo, queria cumprimentar todos vocês. Temos uma representatividade enorme aqui no nosso fórum, então pessoas falando de diferentes regiões, né? Talvez a virtualização do evento tenha certamente contribuído para isso, né? Então, tiramos aí frutos, o evento já é um sucesso, e essa virtualização gerou talvez a impossibilidade, me lembro de fazer em Belém, Pará, nossa,
apesar, né, Janaína, do tucupi, do peixe, né, de tudo isso, o atrativo tem que ser muito, muito grande para trazer as pessoas para cá, porque nós moramos numa região muito longe, né? Bom, então, já descontraindo, falei bastante, que era para descontrair todo mundo. A professora Helena, infelizmente, não conseguiu se manter. A professora Valena teve um problema, por isso que eu não estava também conseguindo falar com ela, teve um problema de conexão, mas podem deixar que depois eu vou fazer um grande resumo daquilo que foi, aí ela achou que não era oportuno entrar. Então, eu queria fazer algumas considerações até acerca do trabalho da Helena, embora ela não esteja aqui, né, eu conheço um pouco o trabalho da Unifap e o esforço enorme das professoras que estão agora à frente da clínica, boa parte dessas professoras fizeram o seu doutorado interinstitucional na UFMG, e a UFMG, sem dúvida nenhuma, se tornou um espaço de influência, né, não só de pesquisa, mas também dos elementos institucionais, né? Do que os professores, do que os docentes, do que os futuros doutores poderiam fazer retornando à sua instituição, e eu creio que a Federal de Minas trouxe essa contribuição, a ideia da educação clínica, sem dúvida nenhuma, veio a partir desse DINTER, que foi feito entre a Unifap e a UFMG, e o resultado é a clínica, né? E a gente... eventos como esses, cada vez a gente começa a discutir isso, a professora Fernanda, a professora Silvia estão em outra sala, também em outra sessão temática, tem discutido bastante a questão da virtualização das atividades da clínica, muitas delas não podem parar, né? Como a UniOeste, por exemplo, tem um atendimento extremamente importante e é difícil você interromper, mesmo em circunstâncias excepcionais, como o caso da pandemia. Então, a gente precisa assumir, né, o curso de certas ações, de certas atividades, porque tem muitas pessoas que realmente dependem da gente, né? Em certos projetos não tem como a gente suspender. Outros a gente pode prorrogar, postergar, mas outros é muito difícil da gente suspender, né? De maneira, mesmo que seja momentânea. O tema da mediação, de certa forma, a Sheila também comentou um pouco sobre a mediação a partir dos contratos comerciais. O tema da mediação tem sido muito recorrente nas atividades desenvolvidas pelo Fórum e também no nosso encontro da Rede Amazônica. A Rede Amazônica de Clínicas, ela já vai para o seu 11º encontro e sempre há instituições que buscam a rede com o objetivo de dialogar metodologias acerca da mediação. Como eu até antecipei, o judiciário vem sendo compelido, né, buscando outras alternativas que não só para a judicialização das demandas, mas a mediação aparece como um instrumento. Há muitas dúvidas sobre a mediação, né, e aí talvez a Juliana e o Caio possam contribuir sobre isso, a discussão que se faz em termos de mediação diante de conflitos agroambientais, né? Nós temos uma preocupação muito grande aqui na Universidade Federal do Pará de como instituir isso, se isso é realmente possível. Talvez vocês possam trazer notícias se há práticas positivas. A gente vê isso com um olhar bastante temerário, né, sobre como conduzir a mediação diante de conflitos agroambientais. Mas em outros espaços, como a questão das escolas, né, que foi trazido aqui, comentou, né, a própria Helena até falou da atuação, da mediação dos círculos de paz dentro da vara da infância e da adolescência. A gente tem muitos projetos no Brasil que mostram que isso vem funcionando, vem se tornando positivo, e também, como eu antecipei, a academia tem se tornado um espaço não só de formação, de capacitação desses que irão conduzir a mediação, desses que irão fazer os círculos de paz, mas também capacitando, auxiliando no próprio processo de mediação,
né? E isso é um elemento muito agregador, não só para a formação docente, mas principalmente para a formação discente. Então, a gente percebe a prática jurídica, né, o elemento prático aí, quando ele se concretiza com a atividade de um círculo de paz, por exemplo. Então, até algo para a gente pensar durante a assembleia do fórum, da gente criar talvez um ambiente um pouco mais permanente de discussão sobre esse tema, porque eles apareceram nos resumos, apareceram nas sessões temáticas, e a gente percebe, a partir desse diagnóstico do que as instituições, as clínicas jurídicas no Brasil vêm produzindo, elas vêm um pouco nessa esteira, né, discutindo isso. E aí eu queria comentar algumas questões já sobre a exposição do Caio e da Juliana. É muito interessante vocês trazerem isso, e eu acompanho, lógico, como professora, um pouco do trabalho desenvolvido pela FGV, que a FGV foi uma das primeiras instituições no Brasil a utilizar a educação clínica realmente como uma estrutura curricular a ser ofertada pelos alunos, e mais do que isso, né, o que a gente tem muita dificuldade de fazer dentro das instituições de ensino superior pública no Brasil, é de oferecer um leque, né? Eu acho que a FGV, ela traz esse leque, né? Nós temos diferentes práticas, diferentes clínicas, e isso é algo positivo, extremamente positivo para a formação dos alunos. Hoje, nós, da Universidade Federal do Pará, discutimos cada vez mais isso, né? De criar outras clínicas, de criar outros espaços, para que dê oportunidade dos alunos desenvolverem a prática em outros ambientes também. E vocês trazem um exemplo que é da minha realidade, porque eu vivo na região amazônica, vivo aqui no estado do Pará, e nós temos, né, uma irmã gêmea da 319, que é a 163, né, a BR-163. Ela é irmã gêmea. Não tem muita diferença daquilo que vocês apresentaram quanto um diagnóstico, passando por várias comunidades tradicionais, vários povos indígenas, que ela não foi, vamos dizer assim, reformada, né? Não teve nenhuma continuidade, porque a viabilidade econômica não justificava você manter uma rodovia, não é algo que traz um custo baixo, é um custo extremamente elevado para o Estado, a manutenção de rodovia, e quando você tem algo que não é muito utilizado, aquilo acaba se deteriorando. Mas a realidade que a gente tem da 163, ela é um pouco diferente. Houve um descaso por parte do Estado na manutenção da rodovia, e aí isso fez com que a iniciativa privada, tudo que a 163, ela vem do Mato Grosso, para vocês terem uma ideia, né, e corta ali Tocantins e todo o estado do Pará, né, atravessando todos os estados ali, e quando eu falo atravessar, é realmente romper, né, com quem tiver ali do lado. E é uma rodovia que vem sendo objeto aí de uma série de incrementos por parte de algumas iniciativas privadas e públicas, porque ela vem assumindo já um papel diferente no escoamento de grãos que vem ali da região do Mato Grosso, ali do norte, né, do Mato Grosso. E é muito interessante a apresentação de vocês, porque eu penso que ela ilustra muito bem o que é o trabalho a ser desenvolvido por uma clínica jurídica. Porque na exposição de vocês ficou claro para mim a complexidade da demanda, e isso é o perfil de clínica, né? A clínica, ela precisa lidar com casos, como diz a professora Silvia, minha amiga, a professora Silvia, diz casos difíceis, né? Parafraseando do Urk. Né? Então, precisa lidar com casos difíceis, com casos complexos, é um caso extremamente complexo que vocês apresentam aqui. Tem uma viabilidade jurídica do ponto de vista de você discutir isso de maneira judicial, extrajudicial, em diferentes esferas, né? Então, não só no âmbito administrativo, como no âmbito do poder judiciário, em âmbito internacional também. Então, é um caso complexo, mas que tem uma viabilidade jurídica. É um caso de interesse público. Eu não sei se foi o Caio que comentou, ele disse assim,
ele utilizou a seguinte frase: a gente está falando da 319, mas além da 319 existem várias 319 no Brasil inteiro. Acho que foi o Caio que fez a apresentação, né, do diagnóstico do caso em si, e ele comentou isso na exposição. Então, é de interesse público. É interesse público você discutir a validade da portaria, até que ponto aquela portaria que institui ali o limite ao longo da rodovia de fazer um processo de consulta, ela é realmente válida. Porque essa discussão sobre a sua legalidade, sobre os elementos jurídicos da portaria, alcançam todas as 319 do país. Então, traz o elemento do interesse público, que eu creio que é essencial e que diferencia as clínicas de outras práticas, né? E outras práticas, como eu falo, núcleos de práticas, escritórios modelos, que tem uma discussão mais corriqueira, vou colocar assim com aspas, né? Porque nenhuma demanda envolvendo o litígio de alguém a gente poderia dizer que é corriqueiro, né? Toda demanda que traz ali medidas de reparação, elas são importantes, sim, não tenho dúvida com relação a isso. E quando são vocês, a Juliana e o Caio, que expõem, também ilustra outro elemento que é muito importante da gente verificar dentro da atuação de uma clínica, que é o protagonismo do aluno e da aluna. Então, vocês apresentam a equipe, embora não tenham, eu queria que vocês discorressem um pouco mais sobre a metodologia da elaboração desse elemento técnico, dessa nota técnica, né? Como é que vocês construíram dentro daquele grupo que vocês apresentaram para a gente? Teve a professora, vocês tiveram contato com representantes da FUNAI, e aí, Juliana, Caio, só para a gente pensar, não sei se o MPF é um cliente, mas eu acho que o MPF é um parceiro, né? Mais do que um cliente, ele é um parceiro, né, de uma clínica, né? Ele que move, né, da vida, digamos, a partir do momento que ele traz as demandas para a gente e a gente respira a partir delas, que sempre são inquietantes, complexas, de interesse público. Então, vocês apresentam esse protagonismo discente, que eu creio que ele é chave para a gente entender o efeito de uma clínica na formação do aluno, né? Então, vocês testemunham o que isso trouxe de interessante para a formação de vocês. E esse eu creio que é o elemento mais rico da exposição de vocês a partir desse caso. Eu queria agora fazer comentários com relação a Sheila. A Sheila está aqui, conseguiu manter uma conexão mais estável. Queria também registrar, Sheila, é sempre muito difícil a gente fazer um resumo de todo um repertório teórico que a gente tem, né, que a gente traz a partir do momento que a gente opta em fazer um curso de especialização, de pós-graduação lato sensu ou estrito sensu, né, a gente vai adquirindo aquela leitura e é muito difícil fazer a síntese. Então, nesse momento, se você quiser complementar, fique à vontade, porque a gente tem, né, algum tempinho para fazer isso. E eu vou tentar ser mais breve para deixar também vocês falarem, que a gente já vai começando a chegar para o fim do nosso tempo. Eu queria, Sheila, então, tentando ser breve, fazer mais algumas perguntas, né? Eu queria que você pudesse expor um pouco da sua metodologia de pesquisa, como é que você chegou a produzir, né, levantando esses, não só documentos internacionais, né, como as convenções que você trouxe, enfim, como é que foi esse processo para você? E o elemento prático, né? Porque as clínicas, e a sessão temática também, ela tem muito esse enfoque do elemento prático, né? Como é que isso repercute no dia a dia, né? Em alguma atividade realmente prática. E sobre a Patrícia e Mariana, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa. Trabalhar com criança e adolescente em condição de aplicação de medidas socioeducativas sempre é muito importante, né? Isso é sempre muito, muito essencial. E eu imagino que o que vocês fazem seria uma assistência jurídica, né? Nessa etapa após a aplicação do início da aplicação da medida socioeducativa
informar o adolescente quais são as condições, quais são as medidas, quais são os seus benefícios, quais são os seus direitos, tirar suas dúvidas, é o que seria uma assistência. E eu fiquei muito curiosa acerca do que está no resumo expandido de vocês, e veio na exposição, desse plano individual de atendimento. Em que ele consiste, como ele é construído, né? Vocês levam em consideração o perfil da medida. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de aclarar um pouco mais para a gente aqui, que seria muito rico se vocês pudessem fazer isso. A gente tem 15 minutos, vocês são 3, né, para fazer a exposição, a gente poderia dar 5 minutos para cada um, e se vocês quisessem também, nesse meio tempo, fazer perguntas para outro, e aí a gente usaria esse tempo de fala não só para fazer comentários acerca das observações que eu fiz, mas também acerca dos colegas. A gente pode seguir a ordem, então, como a Helena não está aqui, aí seria a Juliana e o Caio falarem, depois a Sheila e em seguida a Patrícia e a Mariana. Pode ser assim? Então, vamos lá? Agora todo mundo aliviado? Eu vou falar rapidinho e aí depois o Caio fica à vontade para me complementar. Em relação à metodologia, o que a gente fez, nós éramos um grupo de 12 alunos, né? Então, a gente se dividiu em 3 frentes de trabalho, uma que estudava mais impacto ambiental, uma que estudava o impacto às comunidades tradicionais afetadas e às comunidades indígenas, e outra que estudava mecanismos para garantir a participação social. Então, isso foi importante, essa divisão, porque a gente conseguiu olhar os documentos com esses olhares temáticos. E aí, por exemplo, teve grupos que fizeram análise de jurisprudência na Corte Interamericana de Direitos Humanos, teve grupos que optaram por fazer uma jurisprudência no STF, no STJ, muita gente que estudou impacto ambiental foi olhar os documentos das Nações Unidas, principalmente dos grupos de trabalho de empresas e direitos humanos. Então, acho que essa divisão foi importante, né, a gente se dividir para conquistar, vamos colocar assim, para conseguir analisar uma diversidade de materiais. E a gente tinha reuniões a cada 3 semanas, mais ou menos, ou com alguém do Ministério Público Federal, ou com os representantes da FUNAI, e também a gente teve várias conversas com os pesquisadores do Centro de Empresas e Direitos Humanos da FGV, porque eles também atuam nesse caso, né, mais de perto. O trabalho da clínica foi uma ação pontual, mas o trabalho do SED, no caso, é mais longo, né? E aí também, nesse sentido, a gente conversava com esses pesquisadores que são de diversas áreas, do direito, da antropologia, da administração pública. Então, acho que sai desse fruto. Sobre colocar uma clínica numa outra faculdade nesse modelo, eu acho muito legal, mas existem vários desafios, de fato, né? Como você estava mencionando, dessa diversidade temática. Depois tem um texto da professora Flávia Scabin que a gente menciona, que eu posso compartilhar, que ela fala exatamente dos desafios e caminhos para se implementar uma clínica, que eu acho que é bem interessante. Assim, só compartilhando um pouco da minha experiência pessoal, assim, com essa dinâmica, né, que foi a primeira vez que eu interagi dessa forma, eu senti por parte dos alunos, né, que o fato deles estarem divididos em frentes e cada frente ter sua responsabilidade, e eles terem uma demanda, terem uma interação mais direta, assim, né, com o Ministério Público, levou a um engajamento muito maior deles com a disciplina, né? Assim, eles puderam, sentiram que aquilo era importante, né? E sentiram que era papel deles fazer essa contribuição, né? E realmente mesmo, era. E, então, eu acho que, claro, não é fácil, né? Fazer uma clínica desse tipo, acho que ela depende muito da própria habilidade, né? Do professor ou coordenador que estiver lá como um articulador, né, uma pessoa que bota em contato, que articula, que organiza. Acho que é realmente um desafio mesmo, mas que eu acho que é bastante recompensador também, né, e do ponto de vista do ensino, da aprendizagem, é excelente, assim, para quem está, no caso, minha posição foi de monitor, né, nessa disciplina, e era pesquisador do Centro de Direitos Humanos e Empresas, né, então fiz uma participação.
do meu ponto de vista, assim, também foi bastante enriquecedor, né? Assim, acho que seria muito diferente se fosse uma aula expositiva normal. Acho que eu mesmo, mesmo pessoa que não é um estudante, também não estaria aprendendo tanto, né? Então, é isso que eu, assim, trago aqui para vocês. Obrigada, Caio. Obrigada, Juliana, pelo testemunho de vocês. Foi ótimo. Então, Sheila, seus comentários. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa, Marbic, da Universidade Federal do Amazonas, com o professor Denilson Melo de Aguiar e a professora Angélica Cerdotes. Ambos trabalham e eu trabalho na área de direito internacional e direito empresarial, né? Eu atuo profissionalmente com contratos internacionais e comércio exterior. Então, nesse conjunto de informações, tendo em vista a recente edição da Convenção de Singapura, então esse ímpeto, né, de produzir algo nesse sentido, de trazer para o meio empresarial também a mediação, né, já que é uma novidade internacional no setor comercial, né? Então, já como ela configurou como um marco, que não existia, somente a arbitragem nos contratos existia e não mais a mediação, né? Agora, como já é possível, então a gente pode nos contratos já incluir essa cláusula, né, de mediação, o que facilita muito na prática, né, os contratos comerciais, as relações internacionais. Então, não fica mais uma pressão muito grande que existe dentro do comércio exterior, né, de você, se você não faz, você vai executar, ou, enfim, é uma agressividade muito forte, sabe? Então, agora, nesse sentido, eu vivencio muito na prática isso, nesse sentido mesmo, sabe, de a gente poder até mesmo conseguir novos contratos com essa nova cláusula de mediação, sabe, de facilitar a negociação, de saber que você tem uma flexibilidade, que você pode conversar, que essas coisas não necessariamente ir para o meio judicial, né, então surgiu desse conjunto mesmo de informações e de estudos, né, tanto eles na área da mediação, como eu na área do direito empresarial e direito internacional, né. Então, aqui realmente eu não consigo compilar todas as informações que eu tenho, que eu gostaria de trazer, então e também principalmente trazer para o direito empresarial a mediação e o centro das decisões nos direitos humanos, né? Então, focar nos direitos humanos para centralizar as decisões, e a mediação é um instrumento que eu vejo particularmente, que é um instrumento que na prática realmente vai trazer essa efetivação, sabe? Então, foi baseado nesse conjunto, então, de estudos, né, e levantamento de informações que nós desenvolvemos essa temática. Foi isso. Obrigada, Sheila. Obrigada pelo esclarecimento. Então, Patrícia, Mariana, dupla da UniOeste, vocês. Todo mundo ouvindo? Sim. Então, essa questão do plano individual de atendimento, não somos nós que elaboramos. Quem elabora o plano individual de atendimento é o CREAS. Ou, no caso, se fosse uma medida socioeducativa
de restrição de liberdade, como a internação ou a semi-liberdade, aí a instituição responsável ali que faz a elaboração, ou o CENSE, ou a casa de semi-liberdade. Só que o nosso atendimento, ele é prévio à elaboração do plano individual de atendimento. Então, antes do adolescente ir para o CREAS, a gente conversa com ele já sobre o plano individual de atendimento também. E aí, para ele conseguir entender o que vai acontecer lá no CREAS, para ele conseguir assimilar quais são os objetivos do PIA, né, que a gente chama, o que ele vai ter que abordar, para ele conseguir cumprir a medida adequadamente. Depois que ele vai nessa fase lá no CREAS para a elaboração do plano individual de atendimento e a equipe técnica de lá finaliza, aí eles mandam para o processo e a gente analisa, vê se consta todos os critérios ali que o artigo 54 da lei do SINASE traz, e aí a gente se manifesta pela homologação ou pela complementação. Então, se acabar faltando alguma coisinha ali, o NEDIG já interfere, pede para retornar para a equipe técnica do CREAS, e aí eles complementam nos termos que a gente indicar. É importante dizer também que o PIA ele tem como objetivo ser um meio de individualizar cada medida socioeducativa, porque cada adolescente tem uma realidade social, tem uma história, tem toda uma individualidade ali a ser observada, e o PIA ele ajuda nesse sentido, ele é para que a medida seja realmente individual e única para cada adolescente. Acho que é isso. Legal, meninas. Seria bem interessante que vocês pudessem criar instrumentais nesse momento de atendimento, né? Porque a etapa, mesmo que seja uma etapa, vamos dizer assim, não oficial, ela é uma etapa extremamente importante. Então, seria interessante vocês criarem um instrumental, né? Detalharem como isso vai, essa metodologia, como é que eu vou construir, como é que eu vou atender. Isso é muito interessante. E para a gente que trabalha com educação clínica é muito rico, porque o fazer do aluno, o pensar, elaborar e dar assistência, atender, isso precisa ser muito bem registrado. Creio que isso é muito importante. Vocês gostariam de fazer alguma questão um para os outros, tirar alguma dúvida? Todo mundo aliviado, apresentou o seu trabalho. Já começou a chover aqui em Belém, viu, Janaína? E quando começa a chover aqui em Belém, é sinal de que a conexão ela não vai durar muito tempo. Então, a gente pode já ir encaminhando para o fim, né, da nossa sessão de hoje, né? Hoje, amanhã, 9 horas, a gente vai continuar com a apresentação dos trabalhos, então eu convido vocês a vir escutar os outros colegas, que sem dúvida nenhuma têm experiências muito interessantes como a de vocês para compartilhar nessa sessão temática. Queria dizer que o evento já é um sucesso, o trabalho que vocês desenvolvem é um sucesso, vocês estão todos de parabéns. Eu não sei se a Janaína quer porque agora é 4 horas a abertura, aí houve uma modificação, seria legal, Janaína, porque agora a gente tem outras pessoas também aqui de reiterar, né, esses horáriozinhos que mudaram. Gente, eu peço desculpas, tem 2 reuniões acontecendo nessa mesma sala, nesse momento. Espero que vocês estão conseguindo me ouvir bem, apesar de ter sobreposição. Gente, obrigada, professora Cristina, assim, enfim, a sua gentileza, a sua generosidade na coordenação desse espaço, eu acho que todo mundo ficou muito à vontade, né, eu tenho essa convicção que foi ótimo, muito obrigada. Realmente a gente tem novos participantes aqui, mais 5 pessoas assistindo, fora os nossos palestrantes. A gente tem a mesa de abertura agora às 4 horas, 4h30 começa a conferência, a gente faz uma mesa de abertura com o diretor da FGV, com o vice-diretor da Faculdade de Direito da USP, e a gente vai fazer uma atividade, 4h30 a gente tem a conferência de abertura com uma advogada indígena e uma advogada quilombola. Eu acho que vai ter bastante espaço de troca. E depois a mesa que seria às 19 horas
ela vai ser, ao invés de ser das 19 às 20h30, a gente vai ter das 19 às 20 com o professor Jayesh Hatod, para falar de futuro do ensino clínico, e depois às 8h45 às 9h45, a professora Cecília McDowell vai fazer um panorama sobre direitos humanos e quais são os pontos de contato com o ensino clínico, e ontem a gente conversou, ela me fez a apresentação e ela falou muito, professora, da advocacia no interesse público, de como que as clínicas têm que ocupar um espaço crítico dentro do ensino jurídico. Eu sinceramente acho que vai ser bem adequado para os debates que a gente teve aqui hoje. Estou assim, bem animada com a escolha mesmo das falas que a gente fez, eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser tudo diretamente no site no site do YouTube da Rede de Clínicas Jurídicas, tá lá tudo, vai ficar gravado também, e na hora da presença, gente, fiquem atentos que vai ter um link para colocar os dados lá, para emissão de certificado depois, tá bom? Mas acho que é só isso, os nossos informes. Professora Cristina, novamente, muito obrigada. Até amanhã, nos vemos, e parabéns a todos que fizeram a apresentação, foi excelente. Obrigada. Janaína, a assembleia vai acontecer amanhã que horas? Amanhã, logo após o final da mesa, então por volta das 8h30. Tá bom? Daí a gente também pode pensar a partir dela um outro espaço de troca, porque realmente com a questão virtual a gente vai acabar só tendo uma conversa de arremate do evento, né? Mas amanhã a gente manda o link para todo mundo da coordenação, e na última mesa a gente solta o link, porque a gente também não queria ficar enchendo a caixa de vocês de e-mail, me desculpem, tá bom? Gente, tá ótimo, então. Então a gente vai se vendo aí nos espaços virtuais. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.